Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de entrevistar a doutora Janice Caron Nazaré. Ela é clínica geral e também cardiologista. Ela é formada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez residência em clínica médica lá e também em cardiologia, se especializou em cardiologia no INCOR. E hoje em dia ela cuida, além de ser clínica geral lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ela cuida do Centro de Estudos Multidisciplinar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E tem um projeto muito interessante que nós vamos inicialmente falar um pouquinho sobre esse projeto que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz está desenvolvendo para a população e depois, propriamente dito, sobre pressão alta, sobre desmaios, enfim. Tudo bem, doutora Janice? Tudo bem. É um prazer poder trazer esse nosso projeto aqui. Tá. Me diga uma coisa, conta um pouquinho sobre esse projeto de Bem com a Vida. Nós do Hospital Alemão Oswaldo Cruz temos, além de nos preocuparmos em tratar dos doentes lá dentro, nos preocupamos muito em que os pacientes e seus familiares saibam como são as doenças para poder evitá-las, né? Ou tratar melhor delas. Então, a nossa ideia foi de levar à população, com os nossos médicos, com uma alta qualidade de informação, as doenças da melhor maneira que eles possam entender, bem profundamente, mas de um modo didático. Então, esse projeto está sendo levado aos sábados, não todos os sábados, são sábados que nós conseguimos na agenda do Teatro do Hospital, e nós levamos temas de interesse da população, onde nós explicaremos tudo isso. O ingresso é gratuito, só se leva 1 quilo de alimento não perecível. Qualquer pessoa pode ir, de qualquer nível, de qualquer grau, e sempre vai estar à disposição no nosso site, né, ou pelos telefones. Abrangeremos no decorrer aí dos meses todos os assuntos de interesse da população, né? E, inclusive, já tivemos infartos, arritmias, parada cardiorrespiratória, asma, bronquite, tabagismo, depressão, acidentes vasculares cerebrais, então, Parkinson, Terça-feira agora, dia 28 de junho, vai ter de alimentação. Vai ter sobre alimentação. Está aqui no visual, né, olha que só. está aqui enfocando justamente como envelhecer com saúde, né? E para isso a alimentação é fundamental, né? Perfeito. Até da sua parte está vendo também um projeto sobre alimentação saudável. Né? Bom, isso aqui é uma coisinha, se você puder fechar aqui, Lucas. Isso aqui o Rotary Club São Paulo Barra Funda, do qual eu sou presidente, nós estamos lançando essa campanha em julho, agora início do mês, e vai ter um livrinho, né, que é Alimentação Saudável é o Melhor Remédio, e nós vamos distribuir um livrinho que dá as dicas para a população. Infelizmente ainda para o dia 28 agora não vai estar disponível esse livro, mas para julho vai estar disponível para toda a população esse livrinho que é um manual sobre dicas de alimentação, mas basicamente eu acho que é o que vocês abordam agora nessa terça-feira, né, no dia 28 Exatamente. de junho. A Isabel, nossa nutricionista, tem uma experiência enorme, inclusive tem falado muito a respeito para a população leiga e vai trazer informações que eu acho que todos, na verdade, sabem, mas tem algumas dicas, alguns mitos, né, que têm que ser bem esclarecidos, né? E depois vai vir mais... continuando a programação, né? No dia 2 de julho, nós já temos programado a parte do sistema locomotor. Vai ter uma aula sobre fibromialgia, sobre doenças reumáticas, lúpus, artrite reumatoide e esse tipo de patologia, e acupuntura como tratamento para essas patologias. Então, são 3 aulas com profissionais do hospital, todos muito competentes, com grande experiência nessa área. A fibromialgia que eu vejo muito é a síndrome da fadiga crônica, né? A pessoa acorda quebrada, dolorida. Então, muita gente que tem dor vai acabar procurando ortopedista e não é. É com o reumatologista o tratamento. Exatamente, é com o reumatologista. São 2 reumatologistas que vão falar e depois o acupunturista. E no dia 30 de julho, então, em julho serão esses 2 dias, nós teremos do aparelho digestivo refluxo gastroesofágico,
gastrites e úlceras duodenais e gástricas, e a síndrome do intestino irritável, que é aquele paciente que uma hora fica com o intestino preso, ou diarreia, muitos gases. Então, cada conferencista falará sobre um tema para ajudar a população que sofre disso, ou até para conhecer, né? Pois é, isso é responsabilidade social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Né? E curiosamente, também está acontecendo, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você fechar aqui, hoje e amanhã, né? Que amanhã na sexta-feira, então esse programa vai ao ar na quinta-feira à noite, está tendo o primeiro Congresso Estadual do Idoso, que é lá no Anhembi, fecha mais aqui, dia 23 e 24 de junho. Tá? É aberto à população, é gratuito, então no Anhembi, durante o dia todo, que está rolando amanhã, no dia 24 de junho. Começa às 9h30 e vai até às 4h30 da tarde. E as inscrições é no telefone 222-1229. Mas amanhã, quem estiver assistindo o programa hoje à noite, amanhã, aqui na sexta-feira, né, dia 24 de junho, pode ir direto lá no Anhembi, que vão ter temas muito interessantes. Começa às 9h30 da manhã e vão ter stand sobre produtos para idosos, enfim. Depois de toda essa parte social, vamos falar um pouco que é muito importante, né? Certeza, porque é uma preocupação do nosso hospital e está sendo muito gratificante nós podermos levar isso ao público, que todos estão adorando, trazendo amigos, familiares, é uma coisa... Bacana. Eu já fui em algumas, realmente é muito interessante, né? Tá sendo muito bem aceito. E você sabendo, passe essa transmissão para adiante, porque muita gente não sabe se alimentar. Então, dia 28 agora, terça-feira à noite, vai ser sobre alimentação saudável. Eu queria que a senhora começasse explicando sobre a síncope, né? Ou a hipertensão, não sei o que a senhora prefere falar primeiro. Eu acho que a gente podia explicar primeiro como é que funciona a nossa pressão arterial, né? Então, em primeiro lugar, há uma dúvida muito grande da população, o que seria pressão? A pressão arterial sistêmica é a pressão que existe na circulação, não é? Então, a nossa circulação tem, saindo do coração, a aorta, que vai levar sangue para todos os órgãos e tecidos trabalharem. Uma vez usado esse sangue arterial oxigenado, volta o sangue com mais gás carbônico, o sangue venoso, pelos vênulas e depois as veias maiores, chegando ao coração do lado direito, né? Átrio direito, ventrículo direito, que vai levar através da artéria pulmonar para os pulmões oxigenarem esse sangue que ficou com muito excesso de gás carbônico. E esse sangue volta depois novamente para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo já oxigenado, né, para recomeçar esse círculo. E essa circulação é chamada grande circulação e esta a pequena circulação para os pulmões. E quando nós falamos de hipertensão arterial sistêmica, nós queremos dizer que há um aumento de pressão nesse território, embora também o território pulmonar possa ter patologias de aumento de pressão. Mas hoje nós vamos falar da pressão arterial sistêmica, que vai da aorta até todos esses vasos que estão em vermelho aqui. Muito bem. Essa regulação depende de vários fatores. O sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, é responsável por manter esses vasos mais fechados ou mais abertos, regulando a pressão. E ele é comandado pelo cérebro. E, obviamente, que a quantidade de sangue, de líquido que existe dentro desse território arterial é muito importante, né? Então, esses fatores e vários fatores químicos que também fazem com que essas artérias abram mais ou fechem mais, ou seja, se elas fiquem mais constritas ou mais relaxadas, esses são os fatores que vão determinar a presença de uma pressão maior e menor. Nós nascemos com essa regulação muito bem feita, é um sistema todo complicado, mas, às vezes, por falta de líquido, por exemplo, por uma desidratação, nossa pressão pode baixar e cair, por um sangramento intenso, por exemplo, também. E por outras patologias que aumentam a constrição das artérias,
nós podemos ter a hipertensão. Ou também quando nós temos excesso de líquido, por exemplo, em problemas renais, onde a pessoa não urina. Ela junta muito líquido e aumenta esse território e dá uma hipertensão. Então, quando nós falarmos de hipotensão, nós estamos dizendo que a pressão está abaixo do normal. E hipertensão acima do normal. Eu acho importante aqui definir o que é hipo e hiper, porque no consultório os leigos têm muita dúvida a respeito disso. Como fala, tem pressão baixa, né? 11 por 7. Então, às vezes as pessoas vêm preocupadas, a minha pressão é muito baixa, o que eu faço? Tenho 9 por 5, não tem problema nenhum. Se não tem sintoma, não tem problema nenhum. Né? A maioria das pessoas tem pressão baixinha e não sentem, convivem muito bem. Aliás, quanto mais baixa, melhor. Hoje em dia, se definiu que os pacientes que mais vivem, que menos têm problemas vasculares, cardíacos, cerebrais e de vasos periféricos, são aqueles que têm pressão abaixo de 12 por 8. Né? Quando antigamente se falava em 14 por 9. Né? É interessante até que os... Então quer dizer que com o tempo que está passando a pressão, o ideal é cada vez mais baixa. Estou descobrindo que quanto mais baixa, melhor. Uma das maneiras na alimentação é comer pouco sal, né? Pouco sal. Isso é muito importante, né? Tirar o sal da comida, se possível, é bom até. É bom porque o sal retém água e aumenta o volume nesse território aqui do qual nós falamos. E vai aumentar a pressão. Então, as populações que comem pouco sal têm menos pressão alta, menos hipertensão do que as que comem menos sal. Menos complicações, portanto. Portanto, menos complicações. Derrame, exatamente. Infarto. Derrame, infarto e problemas vasculares de uma maneira geral. A incidência cai drasticamente nessas populações. Os índios, eles não comiam sal. Eles foram contaminados pelos portugueses quando vieram para cá. Né? Inclusive, a gente sabe que o sal... ele era muito importante porque até ele era dinheiro, a palavra salário vem do sal. Ele era trocado a peso de ouro, porque ele deixava as pessoas se sentirem fortes, né? Mas desde a época dos chineses já percebiam que as pessoas que comiam muito sal tinham o pulso duro. Né? Eles não mediam pressão, ninguém sabia nada disso, mas eles viam, né, que o pulso da pessoa era mais rígido, né? E essas pessoas tinham mais patologias vasculares, né? Eles já percebiam algo relacionado com excesso de sal, né? Então é muito importante. E quanto ao sal, a gente não percebe, né? Nós falamos para o paciente, coma pouco sal, você tem hipertensão. Então ele acha que só não pondo no feijão ou no arroz vai resolver. Não. O grande teor do sal, 80%, Lafayette, está nas porcarias que se comem. Por isso é importante a alimentação saudável, né? A bolacha, a salsicha, né? A azeitona, tudo isso tem sal. Um grande teor, muito mais do que o sal que a cozinheira põe. Falou em salseba, azeitona, as conservas em geral, né? As conservas todos. Ficam na base de sal que preserva. Que preserva. Preserva o alimento, mas acaba com a nossa saúde. Mas aumenta a pressão. Tá certo. Então, 20% só do sal que nós ingerimos está naquele sal que é colocado no arroz, no feijão. Perfeito. E o resto é nisso. Imagina nossas crianças comendo salgadinho no colégio. Que outras dicas que a senhora pode falar de hipertensão aí? Para diagnóstico, as pessoas não sabem que tem pressão. Qual é a maneira de saber que tem pressão alta? Em primeiro lugar, tem que ser medida. Tem que ser medida. E tem que ser bem medida, porque não se pode medir em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E consultas médicas, né? Qualquer pessoa deveria passar, principalmente acima dos 35 anos, no médico clínico, pelo menos uma vez por ano, para ser medida a pressão. Né? Não só para isso. E uma avaliação geral. Fizeram um estudo aqui na Sociedade Brasileira de Hipertensão e viram que os médicos do Brasil, só mais ou menos 30% deles medem a pressão na primeira visita. Então, veja que tem que ir ao médico e a pressão tem que ser medida, isso é fundamental. E com aparelhos bem confirmados que estejam corretos e aferidos, né? Esses aparelhos eletrônicos que vendem por aí... Então, esses aparelhos eletrônicos, a maioria não é fiel. Tá. E só 2 deles foram definidos pela Sociedade Brasileira de Hipertensão como realmente confiáveis, que é o da Onron e da Microlife. E de braço, não de punho e não de dedo.
Não servem, não. Não servem, Tem são que ser o que infiéis põe o manguito no braço. do braço. Da Onron? Né? Onron e Microlife. Então, esses nos ajudam um pouco a ter um controle da pressão domiciliar do paciente, porque às vezes ele vem ao seu consultório, dá 16/8. Ele está hipertenso, você mede, o profissional tem que medir mais de uma vez, pelo menos 2, no começo e no fim da visita. Né? E você vê que muitas vezes cai. E às vezes ainda está alto, mas o paciente em casa sempre tem pressão normal. Então é muito importante essa comparação. Existe também aquele mapa, que é a monitoração da pressão ambulatorial. E é um aparelho que é colocado, mas que a gente deixa para uso quando tem alguma dúvida se essa pressão está bem controlada, por discrepância entre a informação do paciente e em casa. E o que é considerado pressão alta? Pressão alta. O ideal é abaixo de 12/8. Né? Agora, se eu tenho uma pessoa idosa com problema vascular cerebral importante, ela pode ficar com 14, 15/8 e estar bem. Essa pessoa pode não tolerar 12/8. Então, é o médico que vai definir para aquela pessoa qual deve ser o nível ideal de pressão. Né? Então, é muito importante a consulta, até por isso também, porque o que para mim pode ser ótimo, para o outro já não vai ser. E a pressão mínima, quando ela é acima de 10, de 11, o que isso significa? Então, antigamente, a pressão mínima, que é a diastólica, era a mais valorizada. Então, acima de 9 seria uma patologia já a ser tratada. Hoje em dia se sabe que a máxima também é muito importante e tem relação muito intensa com acidentes vasculares cerebrais nos idosos. Então, nós também nos dirigimos a cuidar dessa pressão máxima. Só que depende também de como está a vascularização cerebral. Porque se já há entupimento em carótidas e você deixa 12/8, a pessoa pode não tolerar e desmaiar. Aí vai para desmaio. Vai para desmaio. Ela precisa um pouco de pressão mais alta. Então, esse valor ideal, às vezes, não é conseguido por conta de algumas patologias. Mas o ideal é abaixo de 12/8. Assim, para finalizar a parte de hipertensão, a pessoa tem um aparelho em casa, ela vai medir, está com pressa, como que é o ideal para medir? Deitado, tem que ficar um certo tempo em repouso para depois medir? Como que se mede a pressão? Você sempre tem que estar já em repouso há algum tempo. Se você está fazendo exercício e mede, pode estar um pouco mais alta, porque em exercício a pressão deve subir, né? A sistólica principalmente. Agora, os aparelhos eletrônicos você tem que medir sentado, os digitais, né? Enquanto não pode ser deitado? Não. Os aneroides, sim. Esses você mede até de preferência deitado e depois sentado ou de pé. O aneroide é aquele com coluna de mercúrio? Não, aquele de coluna é outro. É o comum, o do reloginho. Né? Então, aquele do reloginho a gente deve até medir em situações diferentes para ter uma ideia melhor. Porque às vezes está a pressão no nível deitado, quando a pessoa levanta, cai. E você está achando que está muito mais alto. Então, você tem que levar em consideração as duas posições. Então, normalmente com o eletrônico é sentado? Sentado, até pela maneira de lidar com o aparelho. Mas no consultório do médico, ele deve sempre ter nas duas posições. E você estava falando em exercício, após o exercício é preconizado para baixar a pressão, né? Sim, o exercício é preconizado porque ele dá uma vasodilatação que se permanece depois. Então, ajuda a fazer um efeito parecido com um dos remédios que são vasodilatadores, né? E, além disso, ele diminui o peso. E a obesidade, a gente não falou ainda, é um dos grandes fatores de hipertensão hoje em dia. A hipertensão está aumentando muito por conta da obesidade, né? Então, é um fator predisponente até mais do que o sal. Pois é, aí que entra a alimentação saudável, né? Exatamente, para tudo, para tudo. É fundamental para hipertenso. Quem é obeso, na hora que emagrece, para de tomar remédio, melhora a pressão, tira a chance de diabetes, um monte de coisa. Diminui remédio de colesterol, de diabetes, de pressão, então, uma economia tremenda, além de comer menos... Come menos e ainda gasta menos com remédio. Menos com remédio. E o desmaio, o que você trouxe aqui? Tem um quadro tão bonitinho aí. Fecha aqui, vamos ver. Aqui, o desmaio pode acontecer em qualquer idade, né? Nos pronto-socorros é uma das patologias que mais aparecem, né? A pessoa que desmaiou, ela teve uma síncope por queda de pressão. Então, jovens desmaiam, pessoas saudáveis desmaiam. Por quê? Bebida alcoólica, né? Bebe muito, comemora muito. Aquelas pessoas que podem ficar muito tempo de pé e a pressão cai.
É muito comum em casamento, em missa, as pessoas caírem, né? No altar. Grávidas, elas têm uma frequência grande de desmaio por queda de pressão pela placenta, que dá uma certa vasodilatação. O calor intenso pode levar a desmaio, e irritações, tristeza, né? Excesso de remédio e dor forte. Então, são os fatores mais importantes que podem levar uma pessoa normal a desmaiar. Agora, existem umas, todo mundo sabe, que tem mais propensão. Ah, fulano desmaia sempre, cai no casamento, quando está com muito calor, quando pica para levar. Essas pessoas têm uma síndrome chamada neurocardiogênica, que dão um reflexo alterado que fazem o desmaio. E depois tem o desmaio mais grave, que é do idoso. O próximo, por favor. O idoso, ele, geralmente quando o idoso desmaia, pode ser porque ele está desidratado ou porque ele tenha muito remédio que ele comum, toma, né? que pode baixar muita pressão. A quantidade de medicamentos. Exato. Vários deles podem baixar a pressão. Mas a gente sempre tem que afastar patologias sérias, como coronarianas, arritmias importantes, patologias da carótida que podem causar desmaio. Então, e aqui eu botei os tremores do Parkinson, que pessoas com Parkinson e outras doenças degenerativas podem ter queda da pressão quando de pé. Então, os idosos, quando desmaiam, já são pessoas de alto risco. E quando isso acontece, afastada a possibilidade de remédio, nós temos que investigá-los internados e seriamente. E o mais rápido possível, porque quando não é um desmaio que você viu, tomou isso, ficou doente, teve uma febre, desmaiou, você tem que procurar, porque podemos encontrar patologias muito sérias, que são indicadoras de um tratamento mais agressivo para evitar uma morte breve. Perfeito. Pois é um tema muito importante aí. Pena que o nosso tempo é curto, Janice. Olha, vou para finalizar, dar a chamada mais uma vez, última chamada aqui, Lucas, da alimentação saudável. Essa terça-feira vai começar que horas? Às 19 horas, das 19 às 21, lá no anfiteatro. O estacionamento é R$5, leva 1 quilo de alimento e vai aprender muita coisa. Isso. Lá no Oswaldo Cruz, né? Isso. Do programa de Bem com a Vida. Você está de parabéns com essa iniciativa, Janice, que é a coordenadora, né? E você tendo sugestões ou de pauta ou mais dúvidas, entra no site www.haoc.com.br. Medicina de Ponta.